Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana Castro e vamos hoje resenhar a respeito desse deck que é bem exótico. Sai muito, na verdade sai muito não, sai completamente do tradicional. Mas é um deck muito bonito, muito belo, muito rico, inclusive. É o Dreams of Gaia Tarot, feito por Ravine Fallon, acredito que seja essa a pronúncia. Esse deck, gente, ele sai, né, do tradicional da mesma forma que o tarô de Osho também sai, tá? Não é um unboxing, desculpe, é uma resenha, mas também não é uma resenha muito aprofundada. Eu não vou dar uma aula a respeito desse deck, até porque eu tenho uma forma um pouquinho diferente de estudar e que demora um pouco mais de tempo. Eu não tenho pressa para os meus aprendizados. O que me importa é fazer um aprendizado consistente e sem decoreba, sabe? Entendendo de fato as cartas pela pintura. E aí depois eu parto para o livro. Eu dei uma pequena traduzida, inclusive eu vou mostrar isso para vocês, porque eu acho que é um exercício bem bacana, bem interessante de vocês fazerem. Galera que está no curso de tarô, é um exercício que eu aconselho vocês a fazer, inclusive, tá certo? Então, esse deck, ele é distribuído pela Blue Angel, vem numa caixinha bem boa, muito boa. É um pouco menor que as caixinhas padrão, né? Então ele é um pouquinho mais baixo, acredito que a largura não mude grande coisa. Aqui pela minha mão dá para vocês terem uma noção do tamanho da caixa, não é uma caixinha compacta, mas também não é uma caixinha grande, tá? Vem com esses detalhes em dourado que eu acho interessante mostrar para vocês. Aqui o livro. Esse detalhe em dourado também a gente vai encontrar na capa do livro. A qualidade do papel do livro não é aquela qualidade 100%, mas também não é uma qualidade ruim, tá? É uma característica, todos os decks que eu tenho muitos oráculos, né, da Blue Angel. Muitos não, né? Alguns. E é exatamente a mesma coisa. A capa numa qualidade muito boa, numa textura matizada. E aqui dentro aquele papel característico de livros mesmo, né? Até meio amarelado naquela folha branca, o que para mim ajuda bastante na leitura, não força a minha vista, né? No momento em que eu vou ler. E aqui a gente já percebe que tem a descrição de um arcano, algumas palavras-chave, e aqui enfim, é como se fosse uma historinha. Aqui vai ter uma explicação bem farta a respeito do arcano, até por sair completamente do tradicional. Então acredito que o autor tenha se esmerado em explicar o que ele quis colocar aqui nas cartas, tá? Tem algumas opções de tiragem. Não me recordo agora, acho que tá aqui na frente. Aqui. Tem algumas opções de tiragem para este deck, o que eu achei muito interessante. Então aqui tá a ilustração da tiragem, né? Carta 1, 2 e aí vai abrindo um círculo. Aqui o que significa cada uma das casas, uma explicação com exemplificação de tiragem. Aqui é a mesma coisa. A exemplificação dessa tiragem aqui, que é um pouquinho mais complexa. Aqui, uma tiragem mais simples, tiragem de uma única carta. Aqui um pouquinho, né, da estruturação que ele quis colocar nesse deck. E ele sai do tradicional em todos os aspectos, inclusive na quantidade de arcanos. Arcanos maiores nesse deck serão 25, tá? E aqui no finalzinho, alguns decks da Blue Angel, feito por Ravine Fallon. Eu não sei dizer se é homem ou se é mulher, tá? Eu nem estudei muito a respeito do autor, enfim. Eu me encantei muito com a pintura do deck. Eu demorei um cadiquinho para adquirir, justamente por saber que é um deck que eu preciso estudar.
Esse Messenger Oráculo é um deck que eu procuro, que eu pretendo adquirir. Esse daqui também. E é isso. Esse é o livro. Esse deck, gente, teve uma primeira edição que as bordas eram douradas. E aí acredito que por uma questão de custo e até mesmo de qualidade, porque não é fácil, a gente sabe, eu pelo menos, né, sei que tenho vários decks com borda dourada, eu sei que não é fácil conseguir fazer essa borda dourada sem sair a borda, né. Tenho alguns aqui, poucos que saíram, a grande parte continua intacta, mas esse daqui teve uma edição que as bordas vinham e acredito que por uma questão de qualidade, de custo-benefício também, foi tirada essas bordas douradas. E aqui eu vou fazer uma pausa para mostrar para vocês como que eu faço estudos de decks que são bem diferentões, tá? Então, eu não vou ler nunca o significado das cartas de primeira no livro, tá? Eu primeiro namoro muito as imagens. A única coisa que eu vou ver no livro é a tradução dos nomes, porque eu não sei inglês. Então, aqui eu vou mostrar as anotações para vocês, que inclusive eu vou ler, né, essas anotações conforme eu for mostrando as cartas. Então, aqui, gente, eu coloco o nome das cartas, né, por ordem, exatamente como vem no deck. Aqui eu coloco a tradução da palavra que está descrevendo a carta. E isso eu faço com todos os arcanos, tá certo? Por que eu faço isso? Para ter uma consulta básica a respeito do que está entregue na carta, mas não do significado, tá? Então, por exemplo, aqui é a carta da criança, aqui é a carta da escolha. E eu não vou ler no livro de primeira o que significa essa escolha. Eu vou fazer uma tiragem, um conselho para o meu dia, uma energia, né, para o meu dia. Vou olhar muito atentamente essa carta e no final do dia eu faço as minhas anotações, ou às vezes eu nem anoto. Eu só observo a figura e falo, entendi o que isso quis dizer no meu dia. Amanhã eu vou fazer novamente. Por isso que eu não tenho pressa. Essa minha forma de estudar é uma forma um pouquinho lenta de assimilar a informação do deck inteiro, porém, eu vou fazer isso uma vez só, entende? Depois que eu já tiver absorvido, né, a carta, observado toda a simbologia da carta, o que ela significou no meu dia, aí eu vou olhar a literatura no livro, tá? Não antes disso. Esse é o verso das cartas, percebam que tem esse efeito brilhoso, né, um efeito glossy. Tem um trabalho envernizado aqui. Vou fazer um comparativo porque é uma carta que sai o tamanho do tradicional. Então, ela é mais alta e quase que um dedo mais larga que uma lâmina normal. Qualidade da carta é sensacional, vale muito a pena. É muito boa a qualidade dessa lâmina, muito boa mesmo. Ela é flexível, tem uma gramatura fina, o que faz com que o deck não seja pesado, que eu gosto muito, porque vocês sabem, né? Quem acompanha o canal sabe que a minha mão dói. Então, vamos lá conhecer esse deck tão diferentão. Dizem, gente, que dá para ler as nossas vidas passadas através desse deck. Eu não acredito muito nessa premissa, tá? Até porque se fosse pra gente saber das nossas vidas passadas, se fosse saudável pra gente ter o acesso a essas memórias, isso aconteceria de forma fluida, de forma natural e no seu devido tempo. Então, não concordo com esse trem de ficar cutucando o que tá esquecido e que é por algum motivo, percebe? Eu não comprei o deck com essa premissa. Eu comprei o deck com uma premissa de estudar essas figuras que são tão exóticas, tão lindas e tão profundas. Então, vamos lá. Eu não vou fazer uma ligação dos arcanos maiores com os arcanos tradicionais. Eu vou falar exatamente a carta, tá certo? Talvez num futuro longo, tá? Porque eu vou demorar para estudar esse deck, como eu falei para vocês, eu não tenho pressa. Eu faço um comparativo deste deck com o deck tradicional, eu mostre para vocês as diferenças e similaridades, mas num primeiro momento não vou fazê-lo. Então, aqui a carta da escolha, e a gente percebe
de fato, essa questão da escolha, né? A dualidade dos caminhos, aqui várias portas, uma fluidez saindo desta carta aqui, dessa carta não, desculpa, desta face aqui, que inclusive me dá a sensação de que essa escolha aqui pode não ser a mais fácil, porém é a mais fluida. É a que de fato é a mais fluida. Aqui já é um caminho mais racionalizado, porque temos aqui uma adaga, um atame, que vai me remeter ao nosso intelecto. A carta da criança, num deck tradicional, o arcano de número 1 seria o mago. Mas não vou, eu vou evitar fazer esse comparativo, tá? Aqui a carta da moça, a jovem. E aqui eu percebo que ela é jovem mesmo, ela ainda não passou pela maternidade, mas ela observa o coelho, ou seja, ela já está ficando madura o suficiente para gestar. Tá aqui vindo de um caminho e observando os encantos por onde ela passa. Aqui a carta da juventude. Aqui é como se fosse, eu percebo que é como se fosse um menino, um indígena, né, um índio americano, algo do tipo, com o seu animal de poder, se conectando, aqui por conta da questão do bastão, se conectando com a sua própria raiz, a sua própria verdade. Aqui a mãe. E aqui a mãe mesmo, né? Barriga gestando, aqui já vai nos remeter bastante à imperatriz. A Hera subindo aqui por ela, né? Aqui o pai. Com um semblante muito parecido com o do tigre, de muito poder e ao mesmo tempo serenidade, sabe o que ele é, o que ele pretende. É como se ele nos questionasse, porque a verdade dele está muito bem alicerçada. Interessante. Aqui, a velha ou a anciã. Interessante que o bastão dela aponta para um trajeto aqui que é de noite, né? Que é noite, tem o luar, um céu estrelado aqui, mas aonde ela está é dia. Aqui é o sábio, que vai me remeter bastante, né, à questão do eremita. Então, não sei se estou falando uma grande bobagem, mas teve uma... É como se os autores tivessem destrinchado um pouquinho uma carta, colocando uma dualidade. Então, o eremita vai se dividir entre o sábio e a sábia, né? O velho sábio e a velha sábia. Aqui a morte ou o renascer, que de fato, né, independente da gente ler aqui ou não, tem a questão de precisar morrer para nascer novamente, gestar novamente. A carta do conhecimento. E percebam, por mais que a gente não... eu não leio inglês, né? Então eu tô olhando aqui o meu rascunho, o meu caderno ao lado, para ver as traduções dos nomes. Alguns eu tenho já afinidade, né, por conta dos estudos de tarô. Esse daqui, por exemplo, não. Mas mesmo que eu fizesse assim e não percebesse que aqui é a carta do conhecimento, só de olhar a figura a gente já percebe. Entende por que que eu prefiro primeiro olhar a figura, analisar a figura, para depois ver uma literatura a respeito? A sabedoria. E aqui o interessante da sabedoria é que são nuances diferentes. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui são nuances diferentes do velho sábio, da velha sábia. Aqui tem uma questão diferente. Aqui ele está se mostrando, olhando para a gente, e aqui ela também está apresentando um caminho.
Já aqui, ele está fechado, bem na postura do eremita de fato. Aqui, a tradução desta palavra eu entendi como curandeiro, né? Algo, um homem que cura, uma pessoa que cura. O amor, e achei interessantíssimo a carta do amor ser representado por uma mulher fluida, né? Aqui a gente percebe que a roupa dela lembra muito, no mínimo, uma água, uma fluidez muito grande. A presença das borboletas representando a transformação através do amor. Aqui a carta da união, muito bonita, e aqui eu gostaria de aproximar o máximo possível para vocês verem o quão rica é essa arte, muito bem feita, muito nítida em todos os pequenos detalhes. Aqui seria o eu sou. O nosso eu divino, a nossa centelha divina, o nosso eu superior. A carta da abundância, uma colheita muito farta, novamente a presença de um coelhinho aqui. A carta do destino, que é a capa, né, do livro e da caixa, né? Muito bonito, inclusive. A carta da jornada, e novamente, mesmo que a gente não lê aqui a palavra-chave ou não entenda, aqui tem a escolha de caminhos, né? Um é dia, o outro à noite, inclusive a dualidade da escolha e a chave. Ele está portando a chave do seu melhor caminho. Aqui a carta do pensamento. As emoções. Eu achei bem forte essa carta, apesar de ser uma pintura simples, eu achei ela forte. A carta do desejo. Percepção. Intuição, e achei sensacional a presença da coruja, do gatinho, da aranha. Integridade. E aqui a carta da fé. Vamos agora para o naipe de ouros, que no livro a gente vai ver como o naipe de terras. Então, aqui no livro a gente vai encontrar pelo elemento e não pelo naipe. Bom, não preciso falar que não aconselho vocês a aprenderem tarô por esse deck. Porém, se você aprender a jogar esse deck, eu acho que os outros se tornam mais simples, tá? Porque esse daqui é um aprendizado um pouquinho mais difícil. Então, aqui a gente vai ter o elemento e o número da carta. Aqui, no caso, seria o As de Ouros. Dois de ouros. Três. Quatro. Interessante que aqui ele está segurando, né? É como se ele estivesse segurando essa pedra para manter isso daqui estruturado. E isso faz com que ele não viva e sofra muito. Ele está machucado, as mãos machucadas, mas ele não arreda pé daqui. Interessante. 5.
Aqui ele me dá a sensação que através de uma mágica, né, de um ilusionismo, ele tira toda a riqueza dessa mulher. 6. Aqui me dá a sensação dele ofertando algo que ele mesmo colheu. 7. 8. 9. 10. Aqui seria o paraíso. No caso, aqui a gente começa as cartas da corte. E aqui seria o paraíso, que ele não coloca como carta da corte, né? Ele coloca como continuação. Então, aqui 10, 11, 12, 13, enfim. Mas aqui já seria as cartas da corte. Aqui o Senechal, que eu acredito, não pesquisei ainda a respeito, mas acredito que seja alguma divindade ou algo do tipo. Aqui a Rainha da Terra. E o Rei da Terra. Vamos agora para o naipe de espadas. 2 de espadas. Achei interessantíssimo essa dualidade. 3. E perceba que o 3 de espadas seria um coração sangrando, um sofrimento. Aqui não tem nada que me remeta a sofrimento, e sim a um autoestudo. 4. Aqui já vem o sofrimento. 5. 6. 7. 8. Interessante nesse 8, uma adaga machuca ele, porém ele a equilibra com a outra que não o fere, com serenidade, com equilíbrio. 9. 10. Aqui seria a carta do corpo e da mente, ambos conectados. Aqui seria o escriba. Rainha de ar. Rei de ar. Vamos agora para o naipe de fogo, que seria o naipe de paus. As. Dois de paus. Interessante que aqui seria como uma escolha entre as duas, né? 3. Aqui a escolha já foi feita. 4. 5. A briga mesmo, né?
6, 7, 8, 9, 10. Aqui seria a polaridade masculino e feminino. Aqui seria o herói. Rainha de fogo. Rei de fogo. Por fim, vamos ao elemento água, naipe de copas. Vocês percebam que é um deck muito bonito. Algumas cartas, como por exemplo aqui o 2 de copas, vai nos trazer de forma muito exótica, muito diferente, muito exuberante, o significado de um 2 de copas tradicional. Porém, aguça, eu acho que é um deck que aguça muito a nossa intuição, mas não para olhar, é um deck que eu não jogaria para olhar a nossa vida mundana. Eu jogaria para entender o que está me levando ao meu problema. Para mim é um deck para usar para autoconhecimento mesmo, para terapias, enfim. Não é um deck para olhar coisas banais. É um deck para olhar para dentro da gente mesmo. É um convite, na minha percepção, para olhar para dentro, para as minhas emoções, para as minhas verdades, para as minhas realizações, o que eu quero, o que eu desejo, o que eu almejo e por quê. Achei muito, muito interessante, muito intenso, inclusive, esse deck. Mas não poderia falar que ele é um deck de tarô, porque ele sai da estrutura base, tá? Aqui não são cartas extras que eu escolho se eu vou usar ou não, como tem, por exemplo, o Ethereal Visions, tem essa questão de ter cartas extras e aí é optativo se eu coloco no meu jogo, se eu não coloco. O Mystical Moments também é a mesma coisa. Aqui não, é parte desse deck, né? Parte do contexto. Tirar a carta seria tirar parte do sentido. Então aqui, da mesma forma que eu não vejo o tarô de Osho como um tarô, eu vejo como um oráculo, esse daqui eu também vou ver da mesma forma. Aqui seria a junção das nossas emoções e o nosso intelecto. O conselheiro. A rainha. E o rei de água. Eu amei esse deck, gente. Eu demorei para comprar justamente por saber que ele é bem diferente mesmo. Eu sei que quando eu fui pesquisar a respeito, eu já sabia que eu ia precisar ter tempo, paciência para poder estudar essas cartas, namorar essas cartas com calma, e é exatamente isso que eu farei. Não vou prometer para vocês quando, mas eu faço vídeos explicando parte por parte deste deck, tá? Só não vou prometer para vocês quando que eu vou fazê-lo. Mas é um deck muito bonito. Não aconselho você a iniciar os seus estudos por ele, mas se você já tem uma base do tarô, não vai atrapalhar em absolutamente nada os seus conhecimentos. Muito pelo contrário, só vai acrescentar. Embaralha bem, apesar de ter esse efeito gloss, né, esse efeito brilhoso, as cartas não deslizam em demasia, então dá para ter um controle bacana das cartas. E abre super bem também. É isso, gente. Essa foi a minha aquisição, eu vou deixar aí nos comentários onde eu adquiri. Deixe, por favor, aí nos comentários a sua percepção a respeito desse deck também, tá certo? Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima!